Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Araújo, lá do canal 6x1, participo também da Samuca TV e todas as semanas aqui no canal Fala Cruzeirense eu faço aí um resumão, né, do que foram os últimos dias, do que foi a semana do Cruzeiro, os últimos 7 dias. Normalmente essa é a ideia. Inclusive, essa semana eu tive até mais participação aqui, né? Terça-feira nós tivemos aquela entrevista espetacular do Pepo e do Cadu com o Marcelo Ramos. Se você não assistiu, tá perdendo tempo, vai lá, volta lá na live de terça, maravilhosa, o Marcelo Ramos super disponível, ídolo, tá? Um dos maiores da história do Cruzeiro aí, maravilhoso o bate-papo dele. Na quarta-feira participei até das super cabulosas, né? Olha aí, hein? O pessoal até votou na enquete lá que eu sou o macaco louco, né? Lembrando o desenho das super poderosas lá. Então achei justo, achei justo. Acho que combina mais do que uma das três menininhas lá com o meu perfil, tá bom? E vamos nesse vídeo aqui, meu povo, ó, fazer uma observação aí do que aconteceu nos últimos dias do Cruzeiro, tá? Final de semana passado não teve jogo, né? O Cruzeiro tinha acabado de voltar aos treinamentos lá no dia 27, aí final de semana ali, rapaziada faz aquele treinamento, volta a fazer. Até teve dia que o Cruzeiro treinou em 2 períodos, tá? E aí o Leonardo Jardim observando um pouco mais os jogadores, tentando afiar as baterias para o duelo da quinta contra o Defensa, né? Que foi a volta do Cruzeiro aos gramados. Não foi um bom jogo. Daqui a pouco a gente chega nisso. Segunda-feira, a grande notícia foi Cauã Batistella, tá? O menino que é destaque da categoria de base do Cruzeiro, do time sub-20, nosso camisa 10, um jogador inegavelmente muito talentoso, meio que num imbróglio de renovação contratual, porque o Cruzeiro tinha falado na semana passada que queria renovar com ele, mas ainda não tinha acontecido a reunião com o staff do jogador, a ideia era apresentar ali um plano de carreira, e na segunda-feira mesmo saiu a informação de que essa reunião foi produtiva, tá? E o Cruzeiro encaminhou aí com o Cauã Batistella e seus representantes uma renovação de contrato por mais 5 anos, tá? Um jogador de 17, completa 18 ali em outubro, então a ideia do Cruzeiro é mantê-lo de forma permanente, subir bastante aí o valor de multa para a gente não correr o risco de perder o jogador nem dentro do mercado nacional, muito menos internacional, né? A multa dele para o exterior era 60 milhões de euros, mas a multa para o mercado nacional, ela é estabelecida em cima do valor do contrato. E o Batistella recebia um salário mais ou menos parecido, né? Com o salário que o Vitor Roque recebia naquela época que o Atlético Paranaense tirou ele do Cruzeiro por pouco mais de 20 milhões de reais, tá? O Cauã Batistella tinha um salário mais ou menos nesse padrão, jogador de base não tem que ter salário estratosférico mesmo, tá, gente? Sejamos realistas, né? Mas parece que vai ter um aumento legal aí para o Cruzeiro ficar, né, digamos assim, bem seguro que não vai perder o atleta, e agora é contar com o Batistella treinando mais vezes no elenco principal, fazendo aí essa transição também para poder jogar no time profissional do Cruzeiro, tá? Eu adoraria, inclusive, que isso fosse acelerado ainda nesse ano, né? Mas se até o ano que vem o Batistella já estiver jogando no time de cima, acho que já é uma vantagem, tá? Então vamos fazer bem essa transição. O contrato ainda não foi oficializada a renovação, tá? Mas foi bem encaminhada. Então tomara que tudo esteja no papel aí nos próximos dias e a gente não corra risco de perder outra grande joia da base. Aí é o Batistella focar no campo, jogar a bola, porque talento ele tem demais. Por causa, inclusive, dessa situação de renovação de contrato do Cauã Batistella, ele acabou não participando, né? Não estando na viagem na delegação do time sub-20 do Cruzeiro, que jogou na quarta-feira contra o Bahia, tá? Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Batistella estava aqui em Belo Horizonte, a galera partiu, né? Então encaminhou a renovação, mas ele não foi para o confronto. Tá? O Cruzeiro teve aí o reforço do Felipe Moraes, né, que estava na seleção sub-17, voltou, acabou jogando ali na função do Batistella, né, como um meia de ligação, camisa 10, e deu bom, tá? O Cruzeiro foi lá na Bahia e ganhou por 2-0. Olha só que ironia, né? Na terça-feira à noite, o Marcelo Ramos estava participando da entrevista aqui no canal Fala Cruzeirense, e na quarta ele estava comentando a partida, ele que trabalha ali para a TV Bahia, né, que foi quem fez a transmissão do jogo, tá? Então o Marcelo estava comentando a partida, até mostrando certo descontentamento com o rumo dos acontecimentos, né? O Bahia que está fazendo uma campanha ruim acabou perdendo para o Cruzeiro. E assim, não é que o Cruzeiro fez uma partidaça, não, tá? O Cruzeiro com muitos desfalques, né? Muita gente no departamento médico, enfim. Mas o Cruzeiro conseguiu abrir o placar rapidamente, uma jogada do Felipe Moraes, a bola sobrou, o Ryan Leles, né? Tava esperto ali para pegar o rebote, deu um desviozinho tirando do goleiro, a bola entrou chorosa ali no gol, mas foi 1-0 para a gente, coisa de 5 minutos de partida. E aí, nesse primeiro tempo, o Bahia cresceu muito, foi para cima, criou oportunidade, o Marcelo fez boas defesas, teve chute na trave e tudo mais.
Teve um pênalti, inclusive, para o Bahia, que não foi pênalti, tá? A arbitragem inventou um pênalti ali para o Bahia, o rapaz foi para a cobrança, o Marcelo, uau, como um gato, defendeu a cobrança de pênalti, inclusive, manteve o 1-0, e aí, meados do segundo tempo ali, o Cruzeiro aproveitou bem um contra-ataque, o Ryan acionando o Felipe Moraes fez o cruzamento para o Pablo Santos, ele bateu de primeira, o goleirão do Bahia deu uma mãozinha para nós também, né? Enfim, e aí 2-0 para o Cruzeiro, ficou mais tranquilo, a gente ainda teve a chance de fazer o terceiro com o Ryan Lelis, que saiu na cara do gol, mas acabou finalizando no travessão, mas deu bom demais, tá? Inclusive essa vitória levou o Cruzeiro lá para terceiro lugar na tabela. Palmeiras e Bragantino estão muito lá em cima, tá? Assim, acho que não dá para o Cruzeiro almejar essas posições, mas a nossa classificação está muito bem encaminhada, porque o Cruzeiro está ali com 29 pontos e o primeiro time fora do G8, né, que é o que classifica os 8 primeiros, está com 23, ou seja, a gente abriu 6 pontos de vantagem, faltando apenas 3 rodadas. Como bônus, o nosso rival Atlético Mineiro está na zona de rebaixamento do Brasileiro Sub-20, cai em 3 times, eu espero que um deles seja o nosso rival. Por mais que eles tenham boa chance de escapar, na próxima rodada vão pegar o Lanterna, enfim, mas dane-se, só para a gente poder tripudiar um pouquinho em cima do rival que está num momento ruim, tá? Então, o Cruzeiro, ótimo momento, inclusive a gente completou 10 vitórias seguidas, tá? Quando a gente soma Brasileiro e Mineiro Sub-20, o momento da base do Cruzeiro está sendo muito bom, tem jogo aí na próxima semana, e o detalhe, né? No mesmo dia que a gente ganhou no Sub-20, o nosso Sub-17 jogou contra o Botafogo lá no Rio, sapecou 5-1 no Botafogo, tá? Estamos também fazendo um bom campeonato brasileiro sub-17, o Cruzeiro está em segundo lugar. Esse eu confesso que eu não acompanho tão de perto, tá? Mas tem um menino lá que parece bem interessante, Pietro, com muitos gols aí. Enfim, vamos acompanhar também, na medida do possível, o sub-17 do Cruzeiro, que tenha cada vez mais crias aí de grande talento podendo servir ao elenco principal. Sobre especulações, essa foi uma semana bem fria, tá? Assim, realmente não tivemos grandes novidades aí. Lá no início de semana falou-se alguma coisa de Brian Medina, né, o zagueiro colombiano lá do América de Cali, mas a informação, inclusive, é que o Cruzeiro não formalizou proposta nenhuma pelo jogador até o momento, que talvez seja um indício de que o Cruzeiro sondou a situação, mas não deve avançar de fato para a contratação do zagueirão de 1,95 m. Inclusive, eu fiz até um vídeo sobre ele lá no canal 6x1, mostrando lances do jogador. Nada muito impressionante, tá, gente? Acho que no máximo seria uma aposta ali para composição de elenco. Não é um jogador que parece assim pronto para chegar ao Cruzeiro titular. Não, definitivamente não é o caso. Inclusive, ele é reserva lá no América de Cali. Falaram também no Valentim Gomes, mais uma vez, né, o resgate do soldado Valentim lá do Vélez, mas parece que foi uma questão requentada, inclusive, né, da notícia de alguns meses atrás, inclusive mais de um mês que o Cruzeiro teria feito uma proposta de empréstimo com opção de compra, que o Vélez rechaçou de imediato, e não faz o menor sentido para o clube argentino emprestar o seu melhor zagueiro, né, o melhor zagueiro do futebol argentino. Enfim, não entendi muito bem qual foi a lógica do Cruzeiro com essa proposta, mas eu diria que o Valentim Gomes no Cruzeiro é bem difícil, tá? É um jogador muito caro, então não tivemos muita novidade sobre o zagueiro. E o extremo, Emerson, o Leonardo Jardim não quer dois extremos, não foi o que o Pedrinho falou? Pois é, rapaziada, mas essa semana nada, viu? Nomes, especulações, nada. Foi realmente um período bem gelado aí no que diz respeito ao mercado. O mercadão tá mais para chepinha celeste até agora. Vamos ver se essas coisas aquecem depois do dia 10, né? Porque a janela de transferências efetivamente só abre no dia 10 de julho. Então vamos ver se esse negócio desenvolve um pouco mais. O Leonardo Jardim falou sobre mercado, inclusive, a gente vai abordar sobre isso daqui a pouco, porque antes tem que falar do jogo, né? Afinal, na quinta-feira, Defensa e Justiça e Cruzeiro, nosso retorno aos gramados aí depois de um longo período, né? Inclusive, se a gente fizesse um recorte, né? Um mês para trás, o Cruzeiro jogou só uma partida, porque a gente jogou contra o Palmeiras lá no dia 1º, aí depois teve uma pausa ali de 11 dias, né? O jogo contra o Vitória no dia 12 de junho, que foi aquela chuvarada, aquele campo alagado, enfim, né? Não teve muito futebol naquele dia, teve a partida contra o Vitória, e aí a rapaziada entrou de férias, 15 dias de férias, depois o Cruzeiro treinou uma semana, então, assim, no recorte de um mês, um jogo apenas. Era natural que o Cruzeiro realmente estivesse sem ritmo, tá? E o jogo do Cruzeiro foi muito ruim, né? A escalação do Leonardo Jardim, ela inclusive alternou titulares e reservas. A gente tinha ali o Cássio, que é titular, a zaga com o Fabrício Bruno titular e o Gamarra, que é reserva. Na direita, o William, que eu acho que pode ser considerado titular hoje, e na esquerda, o Calvin Prates, que é reserva. No meio-campo, Romero titular, o Eduardo, que é reserva, como segundo volante,
Christian, meia-direita titular, Kaique Kenji jogou como titular na esquerda, ele que é reserva do time ideal, digamos assim, Matheus Pereira e Bolassi, tá? Nem Gabigol, nem Caio Jorge. O Bolassi jogando na frente. Ainda no primeiro tempo saiu o Kenji para a entrada do Caio Jorge, o Caio foi jogar na frente, o Bolassi fez do lado esquerdo ali. Primeiro tempo, assim, sem graça, xoxo, inclusive alguns detalhes, né? Choveu, o gramado não estava em ótimas condições, o público também não foi dos melhores, a gente via o estádio bem vazio lá, o Kleber Andrade em Cariacica, então, assim, o clima realmente estava meio baixo astral, os jogadores também não estavam encarando o jogo com aquela intensidade. O time argentino é extremamente limitado, tá? O time do Defensa é bem fraco, ainda estava desfalcado de alguns jogadores importantes. O melhor zagueiro deles não veio lesionado, o ponta esquerda titular, que era o artilheiro do time, sendo negociado com o futebol mexicano. Então a gente acabou enfrentando um adversário muito fraco e, lamentavelmente, perdeu para esse time ainda. Cruzeiro 0, Defensa 1. Falei a escalação do primeiro tempo, terminou 0-0, Cruzeiro um pouquinho mais de finalização, mas só levou perigo realmente em uma chance do Bolassi, que o goleiro defendeu. Eles tiveram um chute que o Cássio defendeu sem dificuldade também, e foi um joguinho bem modorrento. Aí no segundo tempo, o Garden muda todo mundo, né? O Cruzeiro volta ali com o Cássio num primeiro momento, depois entraria o Léo Aragão, né? Goleiro desgasta muito menos. A zaga passou a ter Jonathan Jesus e Vidalba, Fagner na lateral direita, Kaique na lateral esquerda. Aí o meio de campo com o Wallace e Lucas Silva, na meia direita Marquinhos, na meia esquerda Wanderson, como um meia atacante, segundo atacante ali, o Gabigol, né? E no comando de frente começou o Caio Jorge, depois entraria o Lautaro Dias. O Lautaro e o Léo Aragão entraram juntos, inclusive, né? No momento que saiu o Cássio e saiu o Caio Jorge, que jogou metade do primeiro, metade do segundo tempo. E assim, o Cruzeiro até criou algumas oportunidades, nada maravilhoso, assim. Tomou um gol bem idiota, né? Um gol de transição ali, que a gente marcou mal, os zagueiros ficaram todos olhando para a bola, ninguém atenta ao centroavante dos caras, o Abel Osório, que marcou o gol de cabeça. Cruzamento ali, a marcação não chegou, o Wanderson não chegou, o Kaique não chegou, o Vidalba no meio do caminho, o Jonathan Jesus olhando a bola, e aí o rapaz fez o cruzamento, e assim, é até meio ridículo, né? A gente vê como o atacante está do lado do Jonathan, o atacante se movimenta, o Jonathan fica parado, o Fagner não volta, o Wallace e o Lucas Silva também não conseguiram compor a área, e o defensa chegou com 3 jogadores livres na segunda trave, então nem dá para culpar o Fagner, tipo, o Fagner tinha que chegar no cara, porque se ele vai no atacante, ele deixaria 2 jogadores livres às costas dele ali na segunda trave, podendo fazer o gol. Enfim, erro coletivo mesmo do Cruzeiro, a cabeçada do Osório foi boa, não vi erro nenhum do Cássio na jogada, tá? E aí o Cruzeiro, lamentavelmente, toma esse gol, até busca uma reação ali, tem na sequência 2 chances boas com o Gabigol, né? O Gabigol foi um dos jogadores mais assim, inquietos com o resultado, que tentou mais ali a vitória, o empate, enfim. Ele teve uma finalização de primeira ali no travessão, que a bola deu uma raspada na trave, e logo na sequência fez uma tabela muito boa com o Caio, saiu ali meio sem ângulo, tentou encher o pé ali, acabou mandando na rede pelo lado de fora. Mas assim, o Cruzeiro criou muito pouco, tá? Um volume muito longe do ideal. Depois do jogo, alguns atletas que falaram ali, tipo o Lucas Silva, falou de a gente teve um bom volume de jogo, discordo. Lucas Romero falou, a gente jogou bem, discordo também, que o Cruzeiro não jogou bem. Leonardo Jardim na coletiva já falou que enxerga esse tipo de jogo como treino, tá? Eu acho que até como treino foi ruim, particularmente, fiquei bem assim, incomodado, porque é o Cruzeiro em campo, né, gente? Pô, a gente fica tanto tempo sem ver um jogo, aí ver um jogo do Cruzeiro assim com uma aparente, né, apatia, sabe? Às vezes alguns jogadores meio desinteressados, eu sempre espero que os atletas aproveitem um pouco mais as oportunidades, né? Entre os relacionados, não entraram o Otávio, o Rodriguinho, o Japa e o Murilo Hickman, tá? Esses 4 jogadores permaneceram o tempo todo ali no banco de reservas mesmo, né? Enfim, o Jardim até falou que o jogo foi importante para dar ritmo aos jogadores, né? A grande maioria jogou ali pelo menos 45 minutos. A ideia dele era essa mesmo, dar um pouco mais de rodagem. E ele até fez um indicativo no próximo jogo, né? O Cruzeiro joga contra o Banfield agora domingo, 4 horas da tarde. Ele indicou que o Cruzeiro vai jogar com um time mais titular e tudo mais. Até falou que alguns comportamentos do time que já estavam funcionando bem antes das férias, ele sentiu falta ali nesse jogo. Então, o Cruzeiro precisa trabalhar um pouco mais, né? Acertar essas arestas aí. Ele até falou para o jogo
pro jogo à Vera, né? Que é o jogo contra o Grêmio, o jogo para valer mesmo, lá no outro domingo, no dia 13. Inclusive, aproveitando esse gancho do outro jogo contra o Grêmio, lá no dia 13, Campeonato Brasileiro do Mineirão, precisa fazer o cadastro da biometria facial, viu, gente? Que nada mais é cadastrar o rosto, a face, a fuça, né? Fazer o cara crachar ali mesmo. Você faz direto pela plataforma do sócio. Se você não é sócio do Cruzeiro, você acessa suacara.cruzeiro.com.br ou dá para fazer direto no site do Mineirão também, tá? Você vai chegar no mesmo lugar, tá? Mas é esse caminho para você cadastrar ali a sua biometria, documentação, uns dados básicos ali de documento mesmo, né? E tudo, fixar o documento e tirar a fotinha da cara. Eu não estava conseguindo fazer pelo celular, estava com raiva pra caramba do trem. Fui tentar fazer do computador, deu de primeira, assim, funcionou. Em 2 minutos resolvi o trem, tá? Então fica essa dica aí. Se você não estiver conseguindo fazer do celular, tenta de um computador com a câmera que rola, tá? O sistema tá funcionando beleza. Cadastre a biometria facial, porque quem não tiver cadastrado, maiores de 16 anos, não vão poder acessar o Mineirão, tá? Então, se você quer ir no jogo Cruzeiro e Grêmio, que é o nosso próximo jogo como mandante aí, tem que ter o seu cara crachá devidamente cadastrado, tá bom? Então fique esperto aí, aproveita essa oportunidade, como o Cruzeiro não aproveitou em campo. Eu entendo falta de ritmo, time mesclado, férias e tudo mais, gramado ruim, molhado, tudo. Consigo entender tudo isso, mas eu não vou ficar naturalizando partidas tão ruins do Cruzeiro, tá? Eu acho que quando a gente joga mal, a gente tem que falar que joga mal, os jogadores têm que falar que joga mal, o técnico também. A gente não pode ficar tapando o sol com a peneira, não, porque senão a gente vai por um caminho muito perigoso. E deixando claro, eu tenho plena confiança no Leonardo Jardim, acho que ele é um ótimo treinador, que as coisas vão se ajeitar, né? Mas neste momento merece crítica. Inclusive, a invencibilidade do Cruzeiro de 12 partidas foi perdida, né? Claro que a gente perdeu um jogo que podia perder, né? Dane-se, amistoso, o que importa é o jogo para valer mesmo, né? O jogo contra o Grêmio lá no dia 13, depois uma sequência cabulosa que a gente vai enfrentar pela frente aí. Mas, enfim, não gosto de perder, fico puto. Eu acho que a gente pode destacar e deve, né, a transmissão da Samuca TV, que foi muito legal, né? Teve transmissão de outros canais também, mas teve transmissão lá da Samuca TV. O pay-per-view. Ah, canal fechado, né? Não é bem um canal fechado, é aquele pacote que a gente pagava a mais para poder ter todos os jogos. Como é que é o nome? Pay-per-view. Foi bem bacana, inclusive, tá? E fica até o convite para que neste domingo você também acompanhe o jogo pela Samuca TV, né? Que é um canal parcial do Cruzeiro, mas que faz um trabalho bem bacana. Então fica aí o convite, o chamado, vale a pena acompanhar por lá. E para fechar, duas notícias aí que eu acho relevantes, até tratando assuntos que não são diretamente ligados ao futebol, ao Cruzeiro especificamente, mas com atletas nossos que são muito importantes, né? Na quarta-feira, o Cássio participou lá do Cruzeiro Cast, né? O podcast do Cruzeiro nos canais oficiais do clube, lá no YouTube, tá lá no YouTube do Cruzeiro para quem quiser acompanhar, inclusive, tá? E assim, me chamou atenção a parte que o Cássio falou muito, né? Mais uma vez, da boa recepção que ele teve na cidade, pela torcida cruzeirense, mas falou um pouco sobre a saída dele do Corinthians, né? Que ele estava num quadro de depressão profunda, inclusive, tá? Falou que ele ainda está fazendo acompanhamento, tudo certinho, viu, gente? Está tratando como tem que ser tratado o caso, né? E ele até agradeceu, assim, e falou muito do apoio das pessoas do Cruzeiro, da diretoria, especialmente no momento de dificuldade, no momento que ele estava sendo muito criticado aqui no Cruzeiro, e de fato as coisas não estavam funcionando, né? Ele até fala, assim, meio que não conseguia entender por que o desempenho estava ruim, que tem ótimos preparadores de goleiro e tudo mais, estava tentando fazer tudo da melhor forma, mas não estava dando certo. E ele até revela, né, que desde a chegada aí do Leonardo Jardim, que foi muito importante, ele está jogando aí com 6 quilos a menos, tá? E nem é necessariamente que ele estava acima do peso, mas que agora ele está mais enxuto, né? Tá jogando aí com um peso mais baixo. Tomou esse gol aí no amistoso, acontece, né? A entrevista foi antes da partida, mas não vi culpa nenhuma do goleiro, como já citei, e esperamos, né, que ele siga aqui no Cruzeiro, bem focado no campo e bola, e possa seguir exercendo essa liderança e essa qualidade técnica que tem, tá? O Cássio é um goleiro bem importante dentro do cenário do futebol brasileiro, e para quem falava, não tem mais condição de jogar, claro que cada atleta é um atleta, né? Mas o Cássio, com 37 anos, no nível que ele mostrou nas últimas partidas de Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tem condição de jogar por mais alguns anos tranquilamente, sim.
tá bom? Então tem lá a entrevista do Cássio no canal do Cruzeiro. E sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Falei aqui que ele teve uma partida ok, se salvou ali, né, nessa atuação ruim do Cruzeiro contra o Defensa e Justiça, e o Gabigol foi absolvido daquela acusação de doping que teve lá na época de Flamengo, né? E o Gabigol, quem não lembra da musiquinha da torcida do Botafogo zoando o Gabigol, por quê? Porque ele não quis lá fazer o procedimento antidoping, né? Não quis lá fazer o exame de urina na frente do fiscal e teria entregado depois o pote aberto em vez de estar fechado. E aí ele foi acusado de tentar fraudar o exame antidoping, né? Então ele chegou a ser punido no primeiro momento por 2 anos fora do futebol, tá? E aí recorreu, conseguiu ali uma liminar, uma liberação, e aí o negócio estava correndo, né? Há um bom tempo aí e tudo mais, mas agora saiu definitivamente aí a definição mesmo do TAS, né? Que é a Corte Arbitral do Esporte. Gabigol está absolvido. E o mais importante para a gente falar nessa história, gente, é que o Gabigol fez os exame de sangue e tudo mais, e nenhum deles, em nenhum momento, constatou qualquer tipo de doping do atleta. Tá? Ele nunca jogou dopado, foi simplesmente uma questão ali, talvez de má comunicação, talvez de má postura do atleta mesmo, mas em nenhum momento ele jogou sob doping. Então o Gabriel está absolvido. Até fez uma postagem ali meio desabafo nas redes sociais, né? Falando sobre o que ele e a família sofreram nesse período e tudo mais, e convenhamos que deve ser um negócio bem complicado para qualquer jogador, tá? Mas não há motivo para preocupação. Então, o Gabigol está devidamente liberado para seguir jogando pelo Cruzeiro até o final da temporada, das próximas, e que, como ele falou num evento essa semana, né, que seja aí um período de conquistas do Cruzeiro, de vitórias, de títulos, e ele, inclusive, deixou muito claro, né, que a melhor decisão que ele tomou foi ter vindo para o Cruzeiro. Eu espero que a gente comprove isso com o tempo. E para fechar, só um detalhe sobre o Leonardo Jardim, né, que ele falou numa entrevista aí para a Central da Toca, inclusive, sobre esse perfil do Cruzeiro no mercado, né? Ele até citou que os jogadores vinham para o Cruzeiro até então, porque sabiam que o Cruzeiro tinha um dono apaixonado, tinha muito dinheiro, então os atletas estavam realmente priorizando a grana e que nesse momento eles estão buscando jogadores para o Cruzeiro que entendam um pouco mais o processo, que estejam um pouco mais engajados e que possam fazer o time ser também competitivo, tá? Eu acho que isso até dá meio que um spoiler, né, um entendimento a mais, por que um profissional como o Alexandre Matos, ele não encaixa tão bem com as ideias do Leonardo Jardim, porque o Leonardo Jardim é um cara muito mais, como é que eu posso dizer assim, muito mais ambientado e focado em ter um processo mesmo, né, um time de futebol organizado, pensando no futuro da instituição, enquanto o Alexandre Matos era aquela loucura desvairada de tentar ter sucesso imediato, o mais rápido possível, e se vai ter como pagar no futuro depois, o futuro que vai dizer. Então, acho que o Cruzeiro está num bom caminho aí com o Leonardo Jardim, foi bem interessante a entrevista dele. Se você quiser ver tudo que ele falou lá para a Central da Toca, pouco mais de 20 minutos, vai lá na Samuca TV que tem lá esse conteúdo na íntegra, beleza? Basicamente foi isso que aconteceu então de melhor e de pior aí na semana do Cruzeiro. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal também, caso ainda não seja inscrito, tá? Siga o Fala Cruzeirense, acompanhe as lives toda terça aí com o Cadu IP, para as lives das Super Cabulosas, os grandes vídeos de Caio Fábio, o canhão Fábio, cada vez melhor aí, tá? E segue meus vídeos aqui também e dá uma moralzinha lá no 6x1. Que essa próxima semana do Cruzeiro seja muito melhor, com vitória sobre o Banfield, uma boa preparação e chegando lá no final de semana para a gente bater o Grêmio e chegar cada vez melhor aí, tá bom? Gente, muito obrigado, juízo, fiquem bem, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!